Olá, olá! Eu sou a professora Cecília Tavares e vim conversar com vocês sobre a utilização do laser na cicatrização da cesariana. Aproveita e se inscreve agora aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Em primeiro lugar, nós temos que pensar no que é a cicatriz da cesárea. Então, o corte ele não é feito apenas na pele e no tecido subcutâneo. Ele é feito em várias camadas até que se chegue ao útero para a retirada do bebê. Então, ali nós temos a incisão na pele, tecido subcutâneo, fáscias, músculos e no próprio útero para conseguir tirar esse bebê. E depois a gente tem toda a sutura de todas essas camadas e o fechamento da cicatriz. Então, isso deve ser levado em consideração na hora do raciocínio clínico sobre o tratamento com laser em cima dessa cicatriz. Tradicionalmente, o que nós vemos? Nós vemos pacientes procurando o laser numa fase mais tardia, ou quando já tiver alguma complicação na cicatrização, como uma deiscência, né? Ou mesmo num pós-parto bem tardio, quando essa cicatriz já está aderida e o aspecto estético acaba incomodando mais a paciente do que o aspecto funcional daquela cicatriz. Então, vamos pensar um pouquinho como nós deveríamos otimizar esse tratamento. O primeiro ponto é que o melhor momento de iniciar a realização do laser é no pós-parto imediato. Então, o que acontece? Naquele momento ali, a gente tem dor naquela cicatriz, tem todos os componentes, né, de um processo inflamatório. Quando nós atuamos no primeiro momento do processo inflamatório, a gente estimula o corpo ao quê? A modular aquele processo inflamatório. Então, nós vamos ter um processo inflamatório com menos intensidade, certo? E o paciente vai passar por aquelas etapas do processo inflamatório de uma forma mais eficaz e mais rápida. Então, se a gente atua já no pós-parto imediato, a gente favorece toda essa recuperação desde o início. O que não quer dizer que começar em outro momento nós não teremos resultados. Quer dizer que o melhor momento de começar é o mais precocemente possível. Outro fator que tem que ser levado em consideração é que a cicatriz, ela não é só ali onde você está vendo a cicatriz. Então, todo aquele tecido ao redor e um pouco mais profundo, ele foi o quê? Ele foi lesionado. Então, nós precisamos intervir não só na pele, como também nessas outras camadas que foram lesadas. Então, quando nós vamos selecionar o comprimento de onda para utilizar na cicatriz, nós temos que pensar nisso. Existe um outro vídeo que eu falei sobre a diferença entre a utilização do laser vermelho e do infravermelho. Quando nós estamos pensando ali na pele da cicatriz, a gente tem um comprimento de onda vermelho que atinge tecidos o quê? Mais superficiais. Mas quando nós queremos pegar esses músculos, né, esses outros tecidos que foram também lesionados e que estão com um pouco mais de profundidade, nós precisamos utilizar o outro comprimento de onda, que é o infravermelho, para atuar em toda aquela região. Então, para restabelecer essa cicatriz, para restabelecer essa funcionalidade, a gente precisa atuar em todo o conjunto e não só na parte superficial. Outra coisa que nós temos que pensar é todo o contexto que envolve essa cicatriz. Então, o que pode desfavorecer, né, essa cicatrização, esse processo de cicatrização do tecido? O que acontece muito é o quê? É o edema. Então, quanto mais edema eu tiver ali e quanto mais tempo perdurar esse edema, maior é o quê? A tensão nas bordas da cicatriz. Quanto maior a tensão nas bordas da cicatriz, maiores são as chances de que essa cicatriz tenha alguma complicação, como, por exemplo, uma deiscência. Então, a gente precisa também controlar o edema, porque controlando o edema, a gente também consegue controlar essa questão, né, dessa tensão nessas bordas da cicatriz. Então, além de atuar com o laser na cicatrização, né, da cesárea em si, né, pensando nessa regeneração desse tecido, nessa diminuição do processo inflamatório, nós temos formas também de estimular, né, esse sistema linfático, para que essa drenagem ela ocorra, então isso favoreça todo aquele contexto, aquela região. E o próprio laser utilizado precocemente também, ele diminui o que? A intensidade do processo inflamatório. Então isso também já colabora na minimização, né, desse edema. Certo? Então, quando nós pensamos em laser na cicatrização da cesárea, nós temos que pensar no controle do edema, nós temos que pensar em controlar esse processo inflamatório o mais precocemente possível.
E nós temos que lembrar que existem várias outras condutas envolvidas, associadas ao laser, para que a gente tenha um resultado satisfatório. O laser é uma delas que nós vamos utilizar, mas a gente tem que lembrar que existem outras formas de trabalhar essa cicatriz para que então, né, ela tenha um aspecto estético mais favorável e funcional melhor também. Gostou? Deixa aqui seu comentário, me conta quais são os próximos assuntos que você quer ver por aqui.